Meu querido amigo, meu querido irmão, mais uma vez, graça e paz da parte do nosso Deus, uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Um feliz sábado e que Deus continue te abençoando em tua vida, em teu trabalho, em teus sonhos, em tua jornada, em tua família, em tua saúde. E gostaria de mais uma vez pedir que você compartilhe o nosso canal. Estamos funcionando em caráter especial, considerando problemas relacionados à saúde, conforme já relatado, mas aqui não poderíamos deixar de continuar sendo abençoado e abençoando pessoas maravilhosas, pessoas que nos têm carinho, respeito e amor através das lições que a Bíblia nos revela. Porque seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Convido você, neste momento, a fechar os olhos e orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, abençoe cada pessoa que se encontra aqui presente neste momento, através do seu equipamento eletrônico, das redes sociais, acompanhando o nosso canal, acompanhando mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Que essas pessoas sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, gostaríamos de iniciarmos a nossa lição, a lição número 7, a sua recapitulação, que tem como título Jesus, a âncora da alma. Convido você a fazermos uma leitura de Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário, que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ao falar sobre o sacerdócio de Jesus, Paulo interrompeu o fio do seu discurso para introduzir uma exortação para os ouvintes, cobrindo de Hebreus capítulo 5, versículo 11, a Hebreus capítulo 6, versículo 20. Esta exortação é tanto explicação das razões pelas quais seus ouvintes não estavam totalmente qualificados para compreender toda a extensão do seu raciocínio e uma reprovação acompanhada de algumas breves palavras de encorajamento. Paulo também nos convida hoje a não sermos preguiçosos, mas se apegar à firme âncora da nossa alma. E meus queridos, quem é a firme âncora da nossa alma? Jesus, o nosso Salvador, o nosso mantenedor, o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, a interceder por nós no santuário celestial. Se Ele é a âncora, Ele é exatamente aquele que vai nos dar a segurança, a firmeza de que nada vai nos abalar neste mundo. Vamos agora ao tópico número 1, gostar do bem. E para introduzir esse tópico, Hebreus capítulo 6, versículo 4 e versículo 5. Os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Meus queridos, qual foi a experiência dos ouvintes do apóstolo Paulo e qual a nossa experiência? Essa é uma pergunta fundamental para que nós possamos entender esse tópico e essa lição. Primeiro, eles foram iluminados. Aí eles haviam experimentado a conversão, se afastaram da escuridão e foram libertados do pecado. Veja que nós, assim como eles, nós fomos libertados do pecado. Outro tópico também, gostaram do dom celestial, saborearam o dom da graça divina. Eu e você, nós temos vivenciado com alegria, com muito gosto na nossa vida, essa graça maravilhosa que se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Outro ponto também, participaram do Espírito Santo, ou seja, eles receberam o Espírito Santo e desfrutaram de sua companhia e de sua direção, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e o Espírito Santo, Jesus mesmo disse que é o Consolador, aquele que está do nosso lado, nos aconselhando, nos acalmando, nos orientando. Outro tópico também importante, gostaram da boa palavra de Deus, ou seja, provaram a palavra de Deus expressa tanto nas Escrituras quanto no Verbo. Que coisa maravilhosa, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E gostar da palavra de Deus, fazer com que a palavra de Deus ela não seja pesada na nossa vida, mas seja uma bênção, é uma coisa extraordinária. Outro tópico também interessante, gostaram dos poderes do século vindouro.
Ou seja, eles desfrutaram com antecedência do que Deus preparou para nós, a ressurreição, a renovação e a vida eterna. E se eu e você, hoje, passarmos a desfrutar dessa glória futura, sem sombra de dúvida, o aceitar a Jesus, o viver a experiência espiritual, vai ser algo extremamente gratificante e saboroso em nossa vida. Convido você agora a recapitularmos esse tópico através da pergunta número 1. Qual foi a experiência dos ouvintes de Paulo? Assinale a alternativa correta. Letra A. Iluminados, gostaram do dom celestial, do Espírito Santo, da palavra de Deus e dos poderes vindouros. Letra B. Desanimados, sem acesso aos dons, totalmente desenganados. Qual a resposta correta? Vamos lá? Exatamente, letra A, iluminado, gostaram do dom celestial, do Espírito Santo, da palavra de Deus e dos poderes vindouros. Meus queridos, é preciso desfrutar hoje daquilo que Deus ele tem nos colocado, revelado em sua palavra. Vamos agora ao segundo tópico da lição, que tem como título Recair no pecado. Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 6, nos diz o seguinte: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Meus queridos, os líderes judeus crucificaram Jesus porque ele representava um perigo para a sua posição social, um perigo para o seu poder. Aquele que uma vez que aceitou Jesus como seu Salvador e decide rejeitá-lo como meio de salvação, o está crucificando novamente, expondo ao vitupério. Recusa-se a ceder à posição principal. Nós não podemos crucificar Cristo duas vezes. Veja que não é que vai crucificar no sentido literal, mas é no sentido espiritual. Essa atitude oposta ao que Jesus nos pede, ele nos convida a ser crucificados, ou seja, colocar o eu para morrer e para levar com ele o vitupério, ou seja, que nós viemos crucificar não a Cristo, mas viemos crucificar o nosso eu, e que nossa oração seja: vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que não aceita que é necessário que ele cresça para que eu diminua, conforme João ele disse nas suas pregações, não se pode ou não pode ser renovado para o arrependimento. E essa renovação do arrependimento é o que Deus quer, crucificar o nosso eu cada dia, para que Cristo viva em nós. E João dizia, como nós já abordamos, que ele cresça e eu diminua. Vamos recapitular esse tópico? Segunda pergunta, vamos lá. Por que os líderes judeus crucificaram Jesus? Assinale a alternativa correta. Letra A. Porque Jesus queria tomar o poder deles. Letra B. Porque ele representava um perigo para a sua posição de poder. Qual a resposta correta? Exatamente a letra B. Porque Jesus representava um perigo para a posição egoísta de poder daqueles líderes religiosos. Vamos agora ao terceiro tópico da lição. Sem voltar atrás. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Paulo cita indiretamente em Números capítulo 15, versículo 30 e 31, que fala daquele que peca com orgulho. Evidentemente, ele não está falando sobre pecados cometidos por descuidos, erros, fraquezas ou ceder à tentação, mas de algo muito mais sério do que isso, que envolve, sem sombra de dúvida, o pecado. Paulo está falando do pecado de morte, características que nós poderíamos apresentar desses pecados. Quais seriam essas características? Pisotear o Filho de Deus, rejeitar Jesus como Senhor da sua vida, colocando-se como Senhor sobre Jesus, ou seja, primeiro eu e depois Jesus. Tem por imundo o sangue do pacto, rejeita o sacrifício de Jesus. Aqueles que zombam, aqueles que não aceitam, que não reconhecem tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, o seu sacrifício maravilhoso. Terceiro tópico que é importante, uma afronta ao Espírito Santo.
cometeu o pecado contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E quando o ser humano quando ele não se sente tocado, quando ele não se sente convencido, quando o Espírito Santo não consegue levar a pessoa ao arrependimento, à conversão e ao arrependimento, então esse é um pecado imperdoável diante de Deus. E nós precisamos em nossa vida estarmos preparados para não colocarmos o eu diante de nós, não rejeitarmos o Espírito Santo, aceitarmos Jesus, aceitarmos o seu sacrifício. Isso é fundamental na nossa vida. Não podemos pisotear o Filho de Deus. Vamos recapitular agora esse tópico. Pergunta do número 3. Quando Paulo está falando do pecado, de morte, quais são as características? Assinale a alternativa correta. Letra A. Pisoteia o Filho de Deus, rejeita o sacrifício de Jesus e aceita os ensinos do Espírito Santo. Letra B. Pisoteia o Filho de Deus, rejeita o sacrifício de Jesus e afronta o Espírito Santo. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A. Mas quando Paulo está falando do pecado de morte, é esse: pisotear o Filho de Deus, rejeitar o sacrifício de Jesus, uma afronta contra o Espírito Santo. Esse pecado, essa forma de pecar, essa afronta diante de Deus, ele não vai ter perdão. Vamos agora ao quarto tópico, o trabalho de amor. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer de vossa obra e do trabalho do amor para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Meus queridos, após duras palavras anteriores que Paulo mostrou sobre a dureza do coração, sobre muitas vezes rejeitar o Espírito Santo, Paulo aqui nos diz que está convencido de que nenhum dos seus ouvintes caiu no pecado contra o Espírito Santo, mas que continuam abraçando Jesus como seu Salvador. Paulo faz a repreensão, mas Paulo os exorta, Paulo os coloca como a certeza e a convicção dele dessa decisão, desse relacionamento dos seus ouvintes. E o demonstra de forma prática. Lembre-se do trabalho de amor feito para Cristo. Este não é um trabalho momentâneo ou isolado, é um modo de vida. E Deus reconhece e aprova e elogia esse tipo de trabalho. Meus queridos, a esperança não é mantida viva por exercícios intelectuais de fé, mas pela fé expressa em atos, na prática do amor ao próximo. Gostaria de convidar você agora a recapitularmos esse tópico número 4. Após duras críticas contra os seus ouvintes, o que Paulo está convencido? Assinale a alternativa correta, letra A. Que nenhum de seus ouvintes caiu em pecado contra o Espírito Santo, mas que continuam abraçando Jesus como seu Salvador. Letra B. De que verdadeiramente estavam todos perdidos. Qual a resposta correta? Exatamente a letra A. Que nenhum de seus ouvintes caiu em pecado contra o Espírito Santo, mas continuam abraçando Jesus como Salvador. E meus queridos, que eu também estou convencido de que vocês que estão nesse momento nos ouvindo, você não é rebelde diante de Deus. Você entregou a sua vida a Deus e Deus vai abençoar a tua casa, a tua família, tua saúde e bênçãos maravilhosas vão acontecer. Lembre-se que nesse mundo nós passamos por tribulação, mas precisamos ter bom ânimo em nossa vida. Vamos agora ao quinto tópico da lição e o último também. Firme âncora da alma. Hebreus capítulo 6, versículo 19, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. A gente chega aí verdadeiramente ao título da lição. Paulo termina sua exortação falando da garantia da salvação. Esta garantia como uma âncora firme, assegurada por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível para Deus mentir. Sua promessa de um Salvador e o juramento que ratifica essa promessa. Essas duas coisas são de fundamental importância para que nós possamos continuar firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Essa é a âncora, isso é o que nos firma, isso é o que não nos faz sair do lugar, que não nos deixa incerteza. A promessa de um Salvador e o juramento que ratifica essa promessa, que confirma essa promessa. Meus queridos, tudo então gira em torno de Jesus. Após sua ascensão, Jesus entrou para dentro do véu e assentou-se à mão direita de Deus,
como nosso precursor e está lá intercedendo como sumo sacerdote, como nós estudamos semana passada, segundo a ordem de Melquisedeque, que representa o rei e que representa o mediador. Jesus está lá como nosso rei, como nosso sacerdote, mediante o Pai, para não deixar com que nós venhamos a cair e perder a nossa salvação. É tudo o que Ele quer. E se eu vier me perder, é por conta própria, mas não pela vontade de Jesus. Ele é, sem dúvida, nossa firme âncora da alma e a garantia do cumprimento das promessas que ainda estão por vir. E nesse momento eu convido você a nós fazermos a recapitulação desse tópico. Pergunta número 5, vem comigo. Quando o apóstolo Paulo termina sua exortação falando da garantia da salvação, quais são as duas coisas imutáveis nas quais é impossível para Deus mentir? Assinale a alternativa correta. Letra A, sua promessa de um Salvador e o juramento que ratifica essa promessa. Letra B, sua promessa de um Salvador e a incerteza que ele ratifica essa promessa. Qual a alternativa correta? Parou, pensou? Exatamente, letra A, sua promessa de um Salvador e o juramento que ratifica essa promessa. Esse é o fundamento, essa é a âncora da nossa salvação. Meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez é uma alegria imensa estar com vocês, pedindo a você, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, Ele é a firme âncora da nossa alma, Ele não vai deixar você cair, Ele vai te segurar com seu braço forte, com a sua mão poderosa. Deus está sobre você. Deus, Ele confia de que tudo o que Ele fez através de Jesus Cristo na cruz do Calvário não será em vão na minha e na sua vida. Meu querido amigo, meu querido ouvinte, que nós possamos compreendermos isso, guardarmos isso em nosso coração, para que assim nós possamos marchar firmes e constantes, como diz o apóstolo Paulo, e sempre abundante na obra do Senhor. Que Deus nos abençoe ricamente. Convido a você, neste momento, a fazermos uma oração especial. Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos por essas pessoas maravilhosas que nos acompanharam. Abençoe a vida delas, abençoe a casa, abençoe o trabalho, abençoe a saúde. Encha a vida dessas pessoas de paz, de alegria, de contentamento. Encha a vida dessas pessoas, Senhor, de saúde. Encha a vida dessas pessoas de bênção, de tranquilidade. Em nome de Jesus. Amém.